Olá, boa noite a todos, todas e todes. Sejam bem-vindos ao curso Acervo em Paisagem, um convite ao convívio e à reflexão. Bom, meu nome é Maria Gripe e terei a honra de fazer a mediação desse ciclo de estudo, no qual também participei como organizadora. Vou começar fazendo minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, loira, de cabelos na altura do ombro, com franja. Estou vestindo um casaco de lã rosa, azul e branco. E tenho no fundo uma sala branca. Esse é o primeiro curso que o Instituto está desenvolvendo. E a ideia dele surgiu de dois desejos. O primeiro, de fomentar a rede de relações que o Instituto Burle Marx tem e deseja construir novos, e o segundo, de incentivar um espaço de diálogo e reflexão que permeiam seu campo de atuação. Dessa forma, esse curso se constrói com uma característica interdisciplinar e parte do acervo de projetos paisagísticos como um eixo de articulação para diálogo com as áreas da educação, da arte, da arquitetura, dos museus, da história, dos arquivos, entre tantas outras. De uma maneira poética, a gente tentou buscar nas falas do próprio Roberto Burle Marx, sobre as suas maneiras de olhar o mundo e projetá-lo, uma forma de aproximar a ideia de acervo com o jardim, tecendo encontros, formas, relações e práticas dentro dessa reflexão do curso. Então, assim, eu gostaria de agradecer a todos os palestrantes, todos que vão participar e aceitaram gentilmente o convite que hoje se inicia. O curso ele vai acontecer todas as segundas e quartas-feiras, das 19 às 20h30, até o dia 30 de outubro. A nossa programação pode ser acessada no Instagram do Instituto Burle Marx, e todas as aulas vai ter uma lista de presença. Então, peço que vocês fiquem atentos ao chat para poder preencher o formulário e conseguir o certificado. O curso ele é uma realização do Instituto com patrocínio do Itaú Unibanco por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Bom, e hoje, nessa primeira paisagem que se constrói, nesse primeiro encontro, que é um convite para conhecer o próprio Instituto, seu funcionamento, sua gestão, seu acervo. E para isso, vamos ouvir a diretora Isabela Ono e a coordenadora de acervo, Cecília Bank. Eu vou fazer uma breve apresentação das duas, e depois, se elas quiserem, se apresentem um pouco mais. Mas Isabela Ono, ela é fundadora e diretora executiva do Instituto Burle Marx, formada em Arquitetura e Urbanismo pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFRJ, com mestrado em Urbanismo no ProURB da UFRJ, e foi professora da Faculdade de Arquitetura da PUC-Rio entre 2006 e 2008. Cecília Eubank é graduada em Museologia pela Unirio, mestra em História Cultural pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Santa Catarina e doutora em Artes Visuais pela UFRJ, atuando como coordenadora de acervo do Instituto Burle Marx desde 2020. Bom, só para os informes finais, para organizar nosso debate, eu peço que as perguntas sejam feitas pelo chat ao longo da apresentação. Aí no final eu vou conseguir ler essas perguntas e trazer para o debate, né? Nossos convidados terão em torno de 20 a 25 minutos de apresentação. E assim eu passo a palavra para Isabela Ono. Agora a gente vai um pouco ouvir e saber mais da história do Instituto Burle Marx. Bem, boa noite a todos. Primeiramente, eu queria agradecer a presença de todos e compartilhar um pouco com vocês da nossa felicidade, né? É o nosso primeiro curso online, onde a gente se propõe a realizar. Eu queria agradecer, antes de mais nada, os nossos convidados, né? A Maria já falou, que gentilmente aceitaram participar desses 6 encontros que vamos ter ao longo desse mês. São pessoas assim, que estão discutindo acervos.
E para nós é muito importante, primeiro, a gente ter uma aderência desse primeiro curso, né? Teve uma procura grande, a gente ampliou as vagas para terem mais acessos, porque a gente acredita no que está fazendo, a gente vai estar falando de acervos, mas mais do que falar de acervos e preservar acervos, que é o nosso objetivo principal, é de que forma esses acervos eles têm uma importância na nossa discussão presente e eles têm uma inspiração para o futuro. Então, assim, eu vou trazer um pouco do que a gente vem fazendo, é uma organização muito recente da sociedade civil, e quais são os nossos desafios, nossas oportunidades. E, enfim, estamos muito felizes com essa iniciativa de ampliar as discussões sobre acervos como memórias vivas, que a gente acredita muito em trazer esses acervos do passado para essas discussões presentes e com uma perspectiva para o futuro. Eu vou começar a falar, trazer um pouco sobre a nossa história, né, da nossa organização, e eu trouxe alguns slides para discutir aqui com vocês, onde a gente traz a missão, os nossos desafios, oportunidades e os nossos caminhos para o futuro. A gente quis iniciar esse curso falando do Instituto Burle Marx, porque nos próximos encontros a gente sempre vai trazer a perspectiva de acervo sobre outros olhares. Então, para nós, como uma organização recente, é muito importante a troca, a abertura de troca de conhecimento e de ampliação das discussões. Então, eu começo com o primeiro slide, falando um pouco, né, da nossa trajetória, da nossa linha do tempo, né? O Roberto Burle Marx foi um dos mais importantes paisagistas do século XX, onde ele atrelou a arte, a paisagem nas suas criações. Foi um artista múltiplo, né? Ele não foi formado em arquitetura, a formação dele era em belas artes, e foi considerado o paisagista mais importante do século XX. Haruo Yoshi foi seu parceiro criativo no escritório ao longo de 30 anos, e foi para ele que o Burle Marx deixou a continuidade do seu escritório e também a preservação desse acervo de 7 décadas de história de contribuição na paisagem, não só no Brasil como lá fora. E como a Maria me apresentou, eu sou arquiteta paisagista e eu consolido essa paixão e a missão que o Haruo plantou nessa última geração do escritório de perpetuar essa preservação desse acervo, mas a difusão desse legado como um todo. O próximo slide, por favor. O Instituto foi fundado em 2019 com a missão principal, né, de preservar todo esse acervo produzido ao longo de 7 décadas de história, mas também para promover uma discussão sobre cidades mais verdes, sustentáveis, inclusivas e acolhedoras. Ele atua nas frentes principais dessa preservação desses quase 150 mil itens, dividido em várias coleções, que a gente vai falar a seguir, e na valorização e na difusão desse legado Burle Marx. Quando a gente fala do legado Burle Marx, a gente, através dele, a gente entende que o quão inspirador ele já estava discutindo sobre a promoção de cidades mais verdes, inclusivas e acolhedoras. Em 2028, o Instituto vai ter um novo espaço interativo aberto ao público com uma reserva técnica, que é localizado na Casa Cavanelas, que fica em Pedro do Rio, e vai ser lá um lugar, um polo de pensamento, onde a gente vai pensar arte, meio ambiente, cultura e educação. O próximo, por favor. O Instituto ele tem todas as suas narrativas conectadas com o ODS 11, onde a gente, através do legado, a gente incentiva a discussão sobre bem viver, favorecendo o encontro entre pessoas e elementos naturais, promovendo um acesso ao paisagismo como um fazer artístico. Todo o legado Burle Marx foi construído através de um legado coletivo, nessa valorização da atuação em rede. O próprio Burle Marx ele teve acho que a inteligência e a generosidade de sempre trabalhar com botânicos, com arquitetos, com jardineiros, e a gente vê ao longo de toda essa trajetória essa construção coletiva pensando no futuro mais democrático, mais verde, mais inclusivo. Então, a gente acredita que essa expressão artística, essa criatividade está totalmente conectada com a criação de bons ambientes para se bem viver, né? Mais humanos, mais acessíveis, mais plurais. E aí, essa inspiração, a partir desse legado Burle Marx, que é a semente do nosso instituto. O próximo, por favor. A Casa Cavanelas foi, ao mesmo tempo, uma oportunidade e um desafio, né? É uma casa
privada, projetada nos anos 50 pelo Niemeyer, e cujo jardim foi desenvolvido no mesmo período por Burle Marx. Era uma casa para uma residência privada de uma família e que se manteve fechada ao longo de 70 anos. Ela é um lugar único, onde a gente tem essas arquitetura e paisagismo, né, integrados com a paisagem natural e também regenerada. Né? Toda essa floresta do entorno foram 70 anos de regeneração natural da vegetação. E ela, ao mesmo tempo, ela concretiza tudo que o Instituto se propõe a fazer, porque essa abertura do acervo, que é um acervo privado de interesse público, com essa casa ela vai se materializar também, abrindo para o público. E nesse projeto para 2028, a gente preserva toda a parte histórica e vai ter um núcleo novo de arquitetura, projetado pelo arquiteto Thiago Bernardes, onde a gente prevê uma construção de uma reserva técnica, uma área de acesso ao público, para pesquisa, para bibliotecas, para auditórios, e uma área de convivência também, além de um espaço expositivo, de um café e de uma residência artística. A gente vai passar um vídeo breve sobre a Casa Cavanelas para vocês entenderem que espaço é esse que hoje se encontra lá. O último proprietário preservou muito bem o espaço, e a gente agora está desenvolvendo todo o projeto arquitetônico para, em 2028, estar abrindo isso para o público. Então, ao mesmo tempo, assim, é uma grande oportunidade, mas um grande desafio e de resistência, né? De manter um acervo no Brasil, abrir para o público e pensar em várias atividades num espaço múltiplo e vivo, para que as pessoas, não só da comunidade local, mas que da região metropolitana, também de Petrópolis e de outros lugares do Brasil e também do mundo, possam vir acessar para pesquisa esse espaço, acessar esse espaço como experimentação, como experiência do espaço vivo, que é esse legado. Então, a gente está muito entusiasmado e também muito desafiador, né, para que esse projeto se concretize da melhor forma. Então, eu vou passar um vídeo rapidamente sobre a casa. E só, né, depois desse vídeo, né, gostaria sempre de falar que esse é um projeto único do Burle Marx, onde ele experimentou, né, nos anos 50, um projeto orgânico na frente da casa e um projeto totalmente ortogonal atrás, onde a gente tem só a divisão que é a casa e que a parte social dela são vidros, né? Então você tem essa transparência, que por um lado você olha um jardim todo com formas curvas e outro todo com formas em xadrez. Então ele é um projeto que depois ele não se repete em nenhum outro projeto da trajetória do Burle Marx. Então também cria uma singularidade para esse espaço. Voltando aqui na questão do que a gente está trabalhando sobre os eixos, né, de discussão do Instituto, o Burle Marx, desde o início da trajetória, tem uma defesa intransigente à questão do meio ambiente, então é uma das nossas bandeiras. Ele valorizou, né, desde os anos 30, ao longo de toda a sua carreira, os biomas nacionais. Ele não só se inspirava, como valorizava, e ia aos jornais, enfim, para valorizar os nossos biomas e falar contra a destruição dos elementos naturais.
e tem acho que um repensar profundo da relação dos seres humanos com a natureza, né? De que forma a gente interage, dialoga, pensando sempre futuros melhores para a cidade. Então, assim, são os eixos de discussão que a gente está permeando a partir do acervo, né? Então, aqui a gente traz algumas fotos dele em excursões, os croquis para o Parque do Flamengo e o Parque do Flamengo executado. A gente sempre fala que são utopias possíveis de cidade, como uma pessoa, como um mentor, e que também envolveu todo um grupo de pessoas, né, nesse trabalho coletivo, pensa cidades melhores, no início como um livre pensar, como uma utopia de cidade, e de fato ele consegue concretizar como foi o Parque do Flamengo e como foram outras cidades do Brasil, como Pampulha, como Brasília. Então é interessante, apesar do Rio de Janeiro ter sido o mais marcante exemplo de cidades onde ele interviu, ele e os colaboradores interviram, mas a gente pode ver isso em vários outros locais. Então é um pouco do caminho de discussão que a gente quer se propor, né? O Instituto quer se propor. É o próximo slide. O Haruhi Yoshi, como eu falei, ele foi um grande sócio e parceiro criativo do Burle Marx ao longo de 30 anos de parceria, de trabalho coletivo, desenvolvendo esses projetos como o Parque do Flamengo, como a Avenida Atlântica e como tantos outros. E ele foi responsável junto, né, ele iniciou ainda estagiário com José Tabacou no escritório, então ele começaram a organizar esse grande acervo paisagístico, né, na década de 60, onde eles entraram, só que ele foi o grande guardião e manteve essa preservação de todos esses materiais que compõem hoje o acervo paisagístico do Instituto. Então, ele, na verdade, ao longo dessas 7 décadas, ele teve esse cuidado de guardião, de guardar e de também perpetuar isso nas novas gerações, que somos nós. O sítio é a residência e o laboratório vivo, onde Burle Marx trazia as espécies vegetais e tem a grande coleção botânica. Foi o local onde ele morou, desde a década de 70, o Burle Marx morou, e em 85 ele doa para o governo federal. Então, é uma organização independente do Instituto, mas nós trabalhamos em parcerias e o Instituto e o Sítio são organizações que atuam em sinergia para a valorização desse legado Burle Marx. O próximo, por favor. Falando um pouco do acervo, né, quando a gente fala de 150 mil itens, 7 décadas de contribuição paisagística, né, começando nos anos 30 e acabando nos anos 90, só para lembrar um pouquinho, Burle Marx nasceu em 1909, faleceu em 1994, então é quase o século XX inteiro, né, de atuação do Burle Marx. Ao longo dessa trajetória, eles produziram mais de 2.000 projetos paisagísticos, dentre eles, entre desenhos de grandes formatos, croquis e estudos, são mais de 20 mil desenhos grandes, de 2 metros por 1 metro. Fotografias, são mais de 75 mil fotografias, tendo dentro dessa coleção fotográfica a coleção do Haruhi Yoshi, onde ele registra os 30 anos de trabalho em parceria com ele, e viagens, eventos, trabalhos, jardins, as obras de arte. Então, ele era fotógrafo, Haruhi Yoshi, e catalogou isso nessa coleção de slides, de 60 mil slides, onde a gente tem uma parceria com o Instituto Moreira Salles de salvaguardar esse material que é muito frágil, enquanto a gente ainda não tem uma reserva técnica apropriada. Temos mais de 120 mil desenhos coloridos para apresentação em guache ou pintura automotiva, as maquetes de estudos para os projetos, documentação, dentre elas as palestras, cartas do Burle Marx, simpósios, enfim, vários cursos que ele escrevia e documentava e guardava, as cartas que também são todas documentadas, toda a parte de documentação, e além de jornais e revistas. Eles tinham o costume de fazer clipes de jornal desde os anos 30, temos álbuns antigos desde os anos 30, onde eles registram não só a produção deles, artística e de esculturas, de exposições, enfim, mas também com alimentar, esses clipes de jornal alimentavam eles com o que estava acontecendo no panorama nacional e mundial. Então, eles recebiam informações de como é que estavam acontecendo coisas na Europa ou coisas no Brasil. Então, e isso todo foi guardado ao longo de 7 décadas. E tem a biblioteca toda que era utilizada no próprio escritório, de mais de 2.000 itens de biblioteca dedicada a paisagismo, a arte, a arquitetura, que também consta desse acervo.
Então, nesse processo, né, de inventário, catalogação, cada vez que a gente se debruça, né, nesse universo de 150 mil itens, a gente encontra projetos inéditos, a gente encontra documentos inéditos e a gente vê muito claramente todo o processo criativo dessa produção, porque eles entregavam o projeto final, uma prancha colorida, um desenho técnico, que era o que era usado para executar o jardim com cota, com lista de plantas, mas nos envelopes eles guardavam todos os processos, todos os croquis das fases. Então é muito interessante a gente também se debruçar nesse material e entender quais foram as escolhas, quais foram os processos, quais foram o livre pensar e o sonhar com espaços melhores. Então é um material muito rico. E a partir desse acervo, que vem sempre nos inspirando, a gente já desenvolveu ao longo de 4, 5 anos de instituição, 3 exposições. A primeira foi na Casa Roberto Marinho, a segunda foi na Fiesp e a última foi no MAN, que fechou agora em maio de 2024. Pode passar para outro slide, por favor. Rapidamente falando dessas exposições, né, a exposição em parceria com a Casa Roberto Marinho, a gente inaugura o Instituto, só lembrando que o Instituto foi formado em 2019, no final de 2019 praticamente, e em 2020, no início, tivemos a pandemia, que foi um período muito difícil para todos e para todas as organizações, não só como indivíduos, mas como organizações, e que foi um momento também da gente repensar da nossa atuação, qual era a importância do Instituto existir, qual é a contribuição para a sociedade que a gente podia retornar, e foi a partir daí que a gente se debruçou sobre esse acervo e falou, bem, esse acervo é um acervo que pode ser inspirador para mundos melhores, né? Assim, para cidades melhores, num momento que era um momento de tão difícil, né? De tão pouco contato com as pessoas, de tão pouco contato com os elementos naturais. Então, foi muito importante. E já em 2021, a gente consegue fazer a primeira exposição, onde a gente traz para o público exatamente os clássicos, que era o Parque do Flamengo, a Avenida Atlântica, a Brasília, alguns projetos de Brasília, de Pampulha, mas alguns inéditos que nunca tinham sido expostos. Então, de que forma também mostrar para o público que esse acervo, que é um acervo técnico, é um acervo inspirador, é um acervo de arte, são vários desenhos que são muito coloridos, muito bonitos, muito inspiradores. E nessa exposição a gente já inaugura um trabalho com o grupo, com a equipe de educação da Casa Roberto Marinho, e a gente vem procurando fazer isso, né, em todas as nossas exposições, porque para a gente é muito importante inspirar a juventude, né, pensar sobre uma perspectiva de futuro. Então a gente trouxe, né, para a exposição da Casa Roberto Marinho, grupos de juventude, em especial 2 grupos, né? Um da Vila Kennedy e um de Campo Grande, onde a gente traz esses grupos, faz vivências com eles, discute o que é o acervo, faz visitas guiadas, e esses encontros são muito importantes para deslocar um pouco do acervo, entender que eles também têm inspiração para pessoas de outros territórios, né? Então foi muito interessante, a gente trouxe a memória Bíblia com alguns equipamentos, ferramentas que eram utilizados de desenho, materiais de desenho. Na exposição a gente expôs realmente os lápis originais, os instrumentos, escalímetro, enfim, e alguns jovens falaram, nossa, o Burle Marx usa o que eu uso, que era um lápis de cor, ou era um grafite, ou ele faz o que eu gosto de fazer. Então, assim, essa proximidade do artista com algum jovem para a gente é muito inspirador e é muito motiva a gente, né, a trazer essa proximidade, né, ao longo da nossa trajetória. A outra exposição que está no próximo slide foi uma discussão que a gente quis travar e a gente fez uma parceria com o curador. Só voltando um pouco, a curadoria na Casa Roberto Marinho foi uma parceria com Lauro Cavalcante, conosco. A de 2022 foi uma parceria de curadoria com Guilherme Wisnik, com a Helena Severo. Foi no Centro Cultural Fiesp, e para a gente interessava discutir a questão dos espaços públicos, né? Então, a gente tem um caso muito único no Rio de Janeiro, onde a gente teve a sorte de ter vários espaços públicos projetados pelo Burle Marx e pelos seus colaboradores. E em São Paulo, a gente tem os espaços privados que foram executados, projetados por eles.
Só que, ao mesmo tempo, tiveram muitos projetos que foram projetados para espaços públicos em São Paulo e que não foram executados. Então, a gente traz um pouco dessa discussão de que cidades queremos construir, né? E que cidades foram possíveis serem construídas por conta de diversos do contexto histórico, contexto econômico, político. Então, e nessa exposição a gente discute a questão dos espaços públicos e dessa ecologia urbana, como trazer a natureza para perto, para dentro das cidades, né? E em 2000, pode passar outro slide, por favor. Em 2023, a gente teve uma parceria com uma empresa de moda, e para a gente foi muito importante, porque, primeiro, toda a cadeia produtiva dessa empresa, da Osklen, era certificada, eles têm uma bandeira ecológica e também um trabalho com arte. Então, foi uma coleção cápsula, onde a gente desloca, né? A gente também começa a experimentar o acervo visto com outros olhares. Então, de que forma aquele desenho que foi pensado para um piso, para uma área urbana, para uma cidade, ele pode onde corpos circulam em cima desses projetos, ele pode se deslocar para corpos humanos, né? E aí tem os movimentos do corpo. Então, assim, foi bem interessante fazer essa transição do indivíduo, do coletivo para o indivíduo. Foi uma coleção onde a gente pôde também, através da comunicação, trazer o que era o Instituto, explicar a nossa missão e ampliar um pouco o entendimento dos desafios de uma organização do terceiro setor hoje, que enfim, está o tempo todo, precisa se ressignificar, precisa estar em contato com outras pessoas e estar abrindo novas possibilidades dessa ressignificação, até através da moda. Então, isso foi um trabalho muito bem-vindo, assim, e a venda foi revertida para a manutenção do Instituto. Então, a gente ficou muito satisfeito com essa coleção. E em 2024, no próximo slide, a gente vai falar um pouco da exposição, que foi a nossa última exposição, feita em parceria com o Man Rio, com a curadoria da Beatriz Lemos e do Pablo Lafuente, onde a gente traz 22 projetos públicos, discutindo também essas questões de cidade, de espaços públicos, espaços democráticos, a que território, né, a que território pertence, a quem pertence o direito à cidade. E a gente teve a oportunidade, mais uma vez, de trazer grupos de escolas, de faculdades, para ampliar esse olhar, né, sobre o legado. E uma experiência muito positiva que a gente teve de convidar 6 artistas para terem contato com esse acervo. Então, a gente fez visitas de imersão no acervo. Então, é interessante também deslocar esse acervo técnico para um olhar de arte, onde a gente traz os artistas para provocar, colocando eles em contato com o acervo. E a partir desse contato, com visitas no acervo, visitas no Parque do Flamengo, visitas no sítio Burle Marx, então, esse entendimento do que esse legado coletivo Burle Marx, né, não só do artista, mas de todos esses que fizeram essa produção para as cidades, né, e foram esses 6 artistas, foi o João Modé, Maria Laete, Rosana Paulino, Luiz Zerbini, Yacunan Tuchá e Mário Lopes, e a partir desse contato todo, cada um fez a sua criação, e para a gente esse novo olhar, né, foi muito... trouxe um frescor, né, de se pensar como é que podem, tem esses desdobramentos, né, como a partir de um legado pode ser um provocador para deslocar e inspirar e terem novas criações artísticas. Então, foi muito bonita essa exposição. O contato com os alunos também foi incrível, essas visitas guiadas, onde a gente teve muita troca com os alunos, muitas palestras. Eu acho que no próximo slide a gente tem um pouco mais sobre as ativações que a gente fez. A gente fez uma publicação que volta, que era exatamente para esse público de escolas, de universidades, onde, inclusive, ganhou um prêmio essa publicação, que era uma brochura voltada para esses encontros, mas também para ficar em bibliotecas, onde o professor tinha a possibilidade de abrir esses encartes, e cada lâmina era o projeto, dos 22 projetos, com a ficha técnica, com o desenho e também com o pôster. Então, assim, como a gente também traz a arte para dentro das salas de aula. A gente fez um lançamento e uma roda de conversa a partir dessa publicação. Fizemos também um simpósio junto com a FGV e também uma roda de conversa com a Arte Rio, falando sobre a exposição e sobre os desdobramentos, né?
e com discussões sobre arte, sobre espaços públicos, sobre parques urbanos. Então, foi bem interessante todo o percurso da exposição, né? Pode passar o slide, por favor. Dentro da exposição, o Instituto já tinha um projeto de registro de memória oral, onde nos interessa filmar, né, fazer entrevista com pessoas que tiveram contato com Burle Marx, efetivamente trabalharam com ele ou conviveram com ele, para entender não só quem era ele, que era uma pessoa inspiradora, e eu acho que a gente traz essa persona do século XX, mas que era quase um renascentista, né? Ele fazia tudo, ele era um artista múltiplo, era escultor, era músico, era cozinheiro, era pintor, era escultor. Como era essa pessoa incrível e que viajava, que fazia 2.000 projetos, assim, como deu conta de fazer tanta coisa, né, na vida. Então, trazer esse relato dessas pessoas, mas também trazer o relato de como era a convivência, como era o sítio, como era o escritório, a dinâmica de trabalho, como eram as excursões, como era o próprio Haruyoshi, que é a nossa semente do Instituto, né? Como eram as parcerias. Então, a gente traz 12 convidados para essa primeira etapa do registro de memória oral, e foram depoimentos muito bonitos, e a gente teve a oportunidade de botar um recorte desses registros na exposição. Pode passar. As outras atividades ao longo de 2024, né, com cursos também voltados para, depois, deslocando, né, depois da exposição, mas falando sobre o legado Burle Marx. Trabalhamos muito intensamente na questão do trabalho de comunicação, da estratégia de comunicação, para divulgar a Casa Cavanelas, no sentido de informar o público. A intenção, né, não é simplesmente ganhar uma casa linda e aí daqui a 2028 a gente abrir, mas qual é o sonho que está se concretizando, que está se construindo, quais são os desafios, as oportunidades e qual vai ser o ganho para a sociedade desse espaço estar aberto no futuro. E de que forma também a sociedade pode estar junto conosco para que todo esse projeto seja um sucesso em 2028, né? Então, tiveram várias publicações, Folha de São Paulo, Casa Vogue, Forbes, falando sobre a casa, esse curso que a gente está dando hoje. Tivemos também ações fora do Brasil, né, em Bruxelas. Eu fui em abril para participar de uma discussão sobre as questões de cidades, futuros melhores, cidades mais verdes. Em Londres também, para entender qual era a aderência do tema Burle Marx e dessa fala de pensar o futuro, né? E no Garden Museum, e a intenção é fazer uma exposição por lá. E em novembro também vai ter uma mesa redonda sobre arquivos, uma comunidade de arquivos, do qual o Instituto faz parte. O Instituto é a única organização desse grupo de acervos, apoiado pela Leon Levy Foundation, que fala sobre acervos, apoia acervos nos Estados Unidos. Então, estamos nós, representando a América Latina, mas tem o MoMA, Metropolitan, o New York Public Library, a Filarmônica de Nova York. Então, são várias entidades de acervos distintos, e nós com o Instituto. Então, só para mostrar um panorama do que a gente está atuando ao longo desses 4 anos, né? Pode passar, por favor. E aí eu termino a minha fala para passar um pouco, né, para continuar a questão do que é o nosso acervo, quais são os nossos desafios e como a gente está trabalhando esse acervo. Falando aqui um pouco, né, a partir de 2022, a gente iniciou esse inventário e catalogação do acervo, principalmente por conta desse primeiro apoio da Leon Levy Foundation, que eu falei hoje, e que sempre a nossa intenção é preservar, mas tem esse compromisso de ser, no futuro, totalmente acessível ao público desse material todo que a gente está trabalhando. Então, a Cecília vai falar um pouco, né, sobre esse trabalho do acervo. A gente desenvolveu uma metodologia, né, de como são 2.000 projetos, 20.000 desenhos, enfim, 150.000 itens. A gente, em 2020, exatamente na pandemia, a gente desenvolve uma metodologia exatamente para, internamente, a gente conseguir enxergar que acervo era esse, né, onde a gente identificou a contribuição dele em equipamentos voltados para a saúde, equipamentos voltados para a educação, equipamentos públicos, equipamentos privados. Então, a gente conseguiu mergulhar não só no projeto, e para mim foi um trabalho muito interessante de estar desenvolvendo junto com a equipe,
porque eu consegui ter um distanciamento e entender que eles tinham um compromisso com toda a construção desse legado, né? Cada projeto, e aí eu falo do ponto de vista como paisagista, que eu atuei durante 25 anos, quase como projetista, a gente tem um compromisso com o cliente, com a sociedade, com a entrega que a gente vai fazer. Mas a gente não se debruça nas reflexões que estão quase que inconscientes dessa responsabilidade, de se fazer um espaço para o equipamento de educação, por exemplo. Claro que a gente quer um melhor equipamento de educação, que tenha espaços voltados para ser inspiradores, para ser acolhedores, para ser educativos também. Mas nesse momento, né, em 2020, a gente começa a entender a profundidade da importância daqueles espaços. Então, assim, só um breve exemplo antes de passar a palavra para a Cecília, assim, o projeto, por exemplo, da Faculdade de Arquitetura, que foi inaugurado agora, o Instituto apoiou uma exposição que está aberta agora na FAO-FRJ, que foi capitaneada pela professora Lúcia Costa, e tem mais duas outras curadoras, de que ponto aquele projeto que foi desenvolvido nos anos 60, ele tinha um caráter profundamente educativo, né? E o Burle Marx se preocupou em fazer um projeto paisagístico, bonito, estético, mas onde os estudantes tivessem a capacidade de aprender dentro do projeto. Então, tinha uma área de viveiros voltados para a educação, de uma botânica aplicada ao paisagismo. Então, se pensar para futuros melhores, eu acho que assim, através do paisagismo, mas através de projetos voltados para a educação. Então, foi muito legal, muito bonito esse mergulho no acervo e construir essa metodologia que a gente vem conduzindo e dando continuidade. Então, eu passo a palavra para a Cecília continuar. Obrigada. Bom, boa noite a todos. Acho que todo mundo me escuta. Obrigada, acho que vou pedir para dar continuidade com os slides, por favor. Pode passar, isso, pode deixar nesse. Bom, o trabalho, como a Isabela já falou, o trabalho de inventário e catalogação, né, de se debruçar sobre esse acervo, ele começou em 2020, assim, um pouco antes da pandemia, e o foco, né, embora o acervo do Instituto seja muito amplo, o foco inicial foi justamente trabalhar sobre os documentos relacionados aos projetos de paisagismo desenvolvidos pelo Roberto Burle Marx e pelos seus colaboradores ao longo dessas 7 décadas. Então, as primeiras etapas consistiram em fazer um levantamento prévio dos documentos, né, e a sua organização inicial, e aqui é importante falar que desde o início do trabalho do Roberto com os projetos, ele já se preocupava em numerar os projetos, né? Então, os projetos eles têm uma numeração alfanumérica, e na década de 60, quando vão entrar os 2 arquitetos paisagistas, que é o Haruoshi Ono e o José Tabacou, eles vão ajudar o Roberto a reorganizar esse material que ele já tinha acumulado ao longo do tempo, e vão criar um novo código, que é um código tripartito que vai ser acoplado a essa numeração inicial. Que vocês veem na primeira linha, que está o número IBM 1701, então quer dizer que estou falando do projeto, que é o 1701º projeto, e aí depois tem esse código tripartito, que foi acoplado depois, que é o J, que quer dizer que se trata de um projeto para jardim, ele poderia ser um projeto para painel, por exemplo. 81 quer dizer que ele foi elaborado, né, em 1981, nesse ano, e 14, que quer dizer que ele é o 14º projeto realizado nesse ano. Então, acho que é importante falar, assim, acho que é uma coisa muito interessante que a equipe, a equipe de acervo, quando chegou para trabalhar com esse acervo, sobretudo os projetos os documentos relacionados aos projetos de paisagismo, mas outros também, teve uma felicidade, uma sorte também de encontrar esse acervo já organizado, né, assim, cuidado ao longo do tempo, que é uma coisa que a gente, que é da área de acervos, a gente sabe que não é muito frequente de ser encontrado, sobretudo quando a gente fala de acervos privados. Bom, esse primeiro levantamento, né, ele
trabalhou em cima da organização desses documentos, então um processamento inicial com a catalogação, o acondicionamento desses documentos, né, a troca de acondicionamento quando possível. E, como eu falei antes, ele começou com os documentos cartográficos, né? Então a gente começou com as plantas de arquitetura, que são as plantas baixas, listas de planta, perspectivas, os croquis. Depois a gente começou a trabalhar com os documentos iconográficos, que são propriamente a fotografia, as fotografias e os documentos textuais, que são as correspondências, ofícios, outros documentos relacionados a esses projetos, né? Então, a gente foi ampliando e diversificando o tratamento das tipologias documentais, conforme a gente foi ampliando a equipe também, e ao longo do tempo. A gente começou a fazer esse trabalho em 2020 em uma planilha Excel, que é uma, né, assim, uma metodologia que é muito comum, mas já em 2021 o Instituto adquiriu um banco de dados, que é o banco de dados do Sistema do Futuro. A gente usa uma base que é em patrimônio e a gente usa até hoje. E então a gente passou a fazer esses registros de informação, gestão dos documentos, controle mesmo, né, das informações diretamente na base de dados. A gente tem feito isso desde então. E à medida também que a gente foi imergindo nesse acervo e compreendendo também melhor a sua lógica, a gente conseguiu rever um pouco esse processamento de dados que a gente tinha feito para definir os fundos e os níveis hierárquicos, que eu vou falar mais para frente. Vou só falar da imagem. Desculpa, pode voltar? Só que vocês veem em cima é uma perspectiva do Parque do Flamengo e embaixo a gente tem uma fotografia para esse mesmo projeto. Pode passar. Bom, essa metodologia inicial de organização, né, assim, de processamento dos documentos relacionados aos projetos, ela teve algumas etapas. Então, a gente primeiro definiu um recorte temporal de tratamento desse acervo, e aí aqui é importante dizer que o escritório Burle Marx, ele continua existindo, né, ele segue atuando e desenvolvendo projetos, mas a gente optou por fazer um recorte até 1994, que é o ano de falecimento do Roberto Burle Marx. Então esse processamento inicial de dados, ele compreende projetos mais ou menos da década de 30, que são os mais antigos que a gente tem, até 1994, embora a gente tenha documentos que passem essa data, mas esse é o nosso recorte inicial, para a gente também conseguir ter uma dimensão de tratamento de dados, né, assim, ter uma dimensão de quanto tempo a gente vai levar para alcançar os nossos objetivos. Tendo definido esse recorte, a gente fez um panorama de 250 projetos representativos da atuação do Burle Marx no paisagismo, né, dele e dos seus colaboradores. Então, alguns tópicos foram importantes para isso. Então, foram selecionados dentro desses projetos que compreendessem essas 7 décadas de intervalo, né? Então, estivessem na década de 30, 40, 50 até 90. Projetos considerados icônicos. Então a Isabela já falou de alguns muito conhecidos, né, como o Parque do Flamengo, a Avenida Atlântica, mas também o Jardim para a Sede da Unesco em Paris, ou o Kuala Lumpur City Center na Malásia, o próprio edifício do Palácio Capanema, né, que era o antigo Ministério da Educação e Saúde aqui no Rio de Janeiro, que também é um dos ícones da arquitetura moderna. Além disso, foram considerados projetos públicos e privados, e aí tem uma variedade, né, desde universidades, parques, praças, hotéis, hospitais, residências, ministérios. E um outro ponto que também foi considerado foram os projetos que foram executados e os que não foram executados. Então, a Isabela também comentou da exposição que foi feita na Fiesp, que o Instituto fez na Fiesp com os projetos desenvolvidos para São Paulo,
E essa exposição foi uma exposição que o Instituto conseguiu levar diversos projetos que não chegaram a ser executados, embora tenham até chegado a um nível de maturação assim, do projeto. Então, por exemplo, um projeto para o Vale do Anhangabaú, para o Anhangabaú, para o Vergueiro, para a Praça da Sé, ou para o próprio Parque Ibirapuera, né? Então, é um pouco essa variação, e esse panorama de 250 projetos a gente tem ampliado conforme a gente fecha a meta dos 250, ampliado para conseguir atingir essa estimativa de 2.000 projetos que a gente tem, que o Instituto salvaguarda. Pode passar. Bom, o acervo documental, né, o arquivo do Instituto, ele está organizado atualmente em 3 fundos. O Fundo Escritório Burle Marx, que é o fundo que guarda, né, todos os documentos relacionados aos projetos de paisagismo, então essa documentação que eu estava falando anteriormente. O Fundo Roberto Burle Marx, que é um fundo que guarda os documentos relacionados à vida pessoal do Roberto ou a outras atuações que ele teve ao longo da sua vida, mas que não estão relacionadas aos projetos. Então, documentos relacionados à sua família, à sua vida pessoal, à sua atuação, por exemplo, como Conselheiro Nacional de Cultura, sua produção como artista, num sentido mais literal, como pintor ou tapeceiro, que, enfim, estão relacionadas não diretamente à sua atuação como paisagista. E o Fundo Haruyoshi Ono, que também guarda os documentos relacionados à vida pessoal do arquiteto. Esses 2 fundos, tanto o Fundo Roberto Burle Marx como o Fundo Haruyoshi Ono, eles ainda têm um nível de inscrição ainda muito incipiente, são fundos que a gente apenas começou a trabalhar, porque o foco do Instituto tem sido, né, a gente tem se dedicado mais a ampliar o registro e a catalogação dos documentos relacionados aos projetos. E aí é um pouco terminológico, mas dentro do fundo, do escritório, a gente tem as séries, né? Então, cada série corresponde a um projeto integral, e dentro das séries a gente tem as subséries. Então, pode ter uma ou mais subséries. Então, quando eu falo, por exemplo, eu quero saber o que tem de documentos do Ministério da Educação e Saúde, né? Do MEC, do Ministério da Educação e Cultura. Então, o projeto para o MEC é uma série, e ele tem 3 subséries, né, que é o primeiro projeto, que é o desenvolvimento das plantas para planta baixa, né, para o nível térreo. Depois tem uma outra subsérie que é relacionada ao projeto que foi feito para o Jardim do Terraço, e ainda tem uma outra subsérie que é relacionada à reforma, acho que é a reforma do edifício, se eu não me engano. E aí dentro de cada subsérie a gente encontra essas diferentes tipologias, pode encontrar essas diferentes tipologias que o acervo do Instituto compreende, que o arquivo tem. Então, os documentos cartográficos, que são as plantas de arquitetura e paisagismo propriamente ditas, planta baixa, croquis. Documentos textuais, que são as correspondências, ofícios, iconográficos, que são as fotografias, e tridimensional, que são as maquetes, ou então as pranchas que são em tinta automotiva. E cada dossiê contém o documento propriamente dito, que é o documento simples ou composto. Pode passar. Essas são algumas imagens de alguns itens do arquivo. Então, em cima, a gente vê um croquis para o projeto Pro Aquário do Parque do Flamengo, que ia ficar na Marina da Glória. É um projeto que foi desenvolvido pelo escritório, mas não chegou a ser executado. Abaixo, essa imagem mais azulada é um dos estudos para a tapeçaria do Centro Cívico de Santo André, que chegou a ser executado. Então, o Instituto detém 5 estudos para essa tapeçaria. E do lado é um álbum de fotografias, com fotografias de alguns projetos. Acho que, se eu não me engano, é para o Jardim da Unesco e para o Ministério da Justiça em Brasília. Pode passar. Bom, paralelo
processamento, né, e ao trabalho mesmo de inventário e catalogação do arquivo, né, dos documentos, o Instituto ele guarda uma variedade de tipologias, né, e que elas também, com a ampliação da equipe, e a diversificação também dos profissionais que atuam na equipe, a gente tem conseguido começar a processar. Então, essa é um registro da nossa bibliotecária, Priscila Oliveira, trabalhando no processamento dos livros, do acervo, né? Então, o Instituto ele detém uma biblioteca com livros e revistas e outros documentos bibliográficos que pertenceram ao escritório, ao Roberto e ao Haruyoshi Ono. Então, esse material também já está sendo processado e registrado na base de dados. Pode passar. Além disso, o Instituto também tem um acervo um pouco menor, né, no sentido de quantidade, de obras de arte desenvolvidas pelo Roberto Burle Marx, também por outros artistas, mas principalmente por ele. Então, pinturas, gravuras, desenhos, esculturas. Esses documentos, esses objetos também já estão sendo processados, colocados na base de dados, digitalizados também. Pode passar. E esse é importante, acho que, falar, né, que esse trabalho com o acervo, ele permite também, uma das etapas da preservação mesmo, né, que é uma das atividades fins do trabalho com o acervo, preservar ele de diversas formas, né? Então a gente consegue não só preservar as informações quando a gente registra na base de dados, mas também preservar as informações visuais quando a gente consegue digitalizar esses documentos, ou então fazer algumas parcerias, como a gente tem feito para a restauração de alguns documentos e algumas obras, sobretudo quando eles saem para exposição. Isso é uma forma de preservar a informação para o Instituto, mas também para que isso seja de acesso público. Então, a imagem que está na esquerda é um registro da digitalização de um croquis de grande formato, e do outro lado é a nossa parceira também, Valéria Celanes, que é restauradora, trabalhando na restauração do guache que foi feito para Pampulha, em Minas Gerais, Belo Horizonte. Pode passar. Além disso, né, o Instituto ele tem trabalhado também para atender às solicitações de pesquisa e de uso de imagem que chegam até a gente. Um registro da professora Lúcia Costa, da FAO da FRJ, com um dos seus bolsistas, e a nossa arquivista Ana Caroline Sá, que também estava recebendo ela no Instituto por conta da pesquisa para essa exposição que está em cartaz. Pode passar. Bom, a digitalização, ela foi, esse ano, ela foi, vamos dizer que foi o foco principal da atuação da equipe. Então, o Instituto foi contemplado com um PRONAC, que foi com auxílio, né, do Instituto Cultural Vale, e que possibilitou a digitalização de 1.300 itens, mais ou menos, 1.000 itens cartográficos e 300 fotografias relacionadas a 100 projetos. Então, essas são algumas imagens da digitalização, e a gente contou com o auxílio do Jaime Ascioli, que é um fotógrafo, para fazer esses registros, porque um dos desafios do Instituto também é que ele tem documentos de grandes formatos, né? Então, é uma digitalização que é mais complexa no sentido do manuseio, no sentido de você conseguir alcançar a luz, a distância necessária para que a imagem tenha uma boa qualidade. Então, quando eu falo grandes dimensões, estou falando, por exemplo, de uma prancha que está um plano geral do Parque do Flamengo, que teve em exposição já no MAM, e está, inclusive, vai para uma exposição que inaugura amanhã na FGV Arte, quem estiver no Rio tiver a possibilidade de ir, que tem 4,20 metros de comprimento. Então, assim, são essas complexidades de um documento que não é muito padrão,
né, para outras instituições. E a gente também, além acho que pode passar, acho que no próximo slide. Além da parceria com o Jaime, o Instituto conseguiu adquirir uma estativa fotográfica, então, e aí nós trabalhamos com a consultoria da Caterina Salve, que nos auxiliou a fazer o treinamento, a capacitação da equipe para a gente conseguir digitalizar de forma autônoma documentos de pequeno e médio formato. Então, isso foi um grande passo para o Instituto, né, para esse trabalho de preservação e de difusão do acervo. Então, isso foi um grande ganho, né, nesse ano. Pode passar. E o resultado desse projeto, a gente está trabalhando para lançar até dezembro no site do Instituto, esse panorama inicial desses 100 projetos com os 1.000 itens digitalizados. Então, isso vai ficar para acesso público para quem, enfim, tiver interesse em aprender um pouco mais sobre esse acervo. Pode passar. E uma outra iniciativa que já está tá viável, né, assim, no site do Instituto, é um panorama de outros 100 projetos, que foi também uma iniciativa que foi desenvolvida durante a exposição realizada no MAM, de projetos paisagísticos que estão disponíveis no site do Instituto. Se chama Mapa georreferenciado, e ele traz para cada projeto uma ficha técnica com imagens do acervo, com uma descrição desse projeto, de quem trabalhou, quais os colaboradores trabalharam nesse projeto, como foi esse projeto, qual o recorte cronológico, enfim. Então, também convido vocês a visitarem. Pode passar. Essa é uma outra imagem do mapa. Então, enfim, um pouco como você consegue visualizar ele pelo celular, e aí também vou aproveitar para agradecer a Maria Gripe, que foi quem fez a introdução e foi quem colaborou nesse projeto do Instituto para o Mapa. Pode passar. Bom, e aqui a gente vai apresentar um pequeno vídeo do Instituto. Pode passar. Essas maravilhas de flora a gente não vê nos jardins brasileiros, devido à grande devastação que o Brasil passa, muita coisa vai desaparecer. Daí eu ter despertado em mim esse desejo de perpetuar e de utilizar nos jardins. Procurei compreender o jardim aplicado à nossa natureza humana e, sobretudo, às necessidades brasileiras, porque eu não quero fazer apenas jardim para uma casa de milionários. Eu gostaria de fazer jardins em que o povo pudesse participar. Tinha muita curiosidade pelas coisas. Usava as plantas como uma palheta de cores numa pintura, numa composição. Toda obra que nós fazemos deve servir em benefício de outros, e sobretudo dos brasileiros que virão depois de nós, que também têm direito de ter uma vida mais equilibrada.
Olá, voltamos aqui todo mundo junto. Queria agradecer a Isa e a Cecília pelas apresentações. Acho que é muito interessante ver o processo de construção de uma organização, tanto no processo de gestão dela, das parcerias, das relações que são criadas, os projetos que estão sendo pensados também, mas também nesse âmbito mais interno do processamento de acervo, da documentação, da memória, como essa memória é tratada e trabalhada, né? Eu acho que são falas que a gente só tem acesso quando realmente a gente fala com pessoas da organização. Então é muito interessante poder ouvir vocês duas. E fico emocionada também por ter feito parte dessa história. E aí, não sei se vocês querem completar, fazer alguma ponderação, ou se eu já trago as perguntas que vieram do público, como vocês preferem. Acho que pode trazer as perguntas, né? Então tá, vamos lá. A Lidiana Nunes, ela faz uma pergunta para a Isabela. Esses grupos de Campo Grande e Vila Kennedy são de onde? De alguma ONG específica ou de escolas públicas? Aí eu vou fazer todas as perguntas logo e vocês veem como melhor. Não é Se dividem. melhor respondendo, senão eu vou... Não sei, então fica à vontade, Isa. O grupo de Campo Grande é a Fundação Angélica Goulart, é um grupo, já é uma organização já consolidada e que trabalha com educação ambiental, e o grupo da Vila Kennedy é o grupo SAF, que também trabalha com juventude, né, com crianças e adolescentes na Vila Kennedy, também com educação ambiental, artística. Então a gente se conectou com esses dois grupos, convidamos eles para abrir o diálogo e depois levar para a exposição, enfim. Então foram... E que atuam basicamente com crianças. A Angélica Goulart ainda atua com adultos, mas também com crianças e adolescentes, né, jovens. E completando um pouco a Isa, o Paulo Monteiro, que vai estar no próximo encontro, ele é da Fundação Angélica Goulart, então também foi um parceiro que ficou no processo de trabalho do Instituto, né? Bom, a próxima pergunta é da Cristina Bestet. Desculpa, gente, se eu errar algum sobrenome. Sobre o acervo botânico das coleções de plantas, algum trabalho de levantamento, catalogação e manejo, preservação? Acho que eu vou responder também. A coleção botânica, como eu falei, né, ela pertencia à coleção particular do Burle Marx, na residência dele, no sítio em Guaratiba. E ele, em 85, ele doa a casa e a coleção botânica, a coleção de obras de arte particulares dele, enfim, para o governo federal. O sítio pertence ao IFAM, né, do Patrimônio Histórico, é aberto para visitas e tem toda a coleção botânica. Então, toda a parte de preservação, de manejo da coleção botânica é com eles. Assim. E aí, só para complementar, que a Casey fez uma pergunta junto, né? O Casey, desculpa. Sobre se o Instituto tem alguma parceria com o sítio para esse acervo botânico conversar com as peças de arte e projeto. Na verdade, as nossas parcerias são da vida, né? O Burle Marx sempre teve as duas organizações, né? Ele em vida, e o próprio Haruhi Hoshi também. Então, eram duas organizações distintas, né? Cada um cuidava dos seus desafios, mas sempre teve um diálogo muito franco e muito próximo. Então, a gente continua com esse diálogo com a diretora, com a Cláudia Storino, e, enfim, quando possível, a gente apoia o outro, mas fazemos ações distintas. Então, é uma parceria que a gente constrói, dependendo do projeto. Então, o Guilherme Martins, ele faz a pergunta: o Burle Marx possui alguma contribuição específica para o bioma do Pampa? Do Sul, né? Ele, não sei se especificamente, a gente não chegou nesse ponto, ele teve projetos para a região do Sul do Brasil, né? Mas os biomas que ele mais atuou, acho que ele mais trabalhou foi Cerrado, Mata Atlântica, Mata Amazônica, acho que são os principais. E também Caatinga e a área de Manguezal, de Restinga. Mas os Pampas, eu sei que ele fez alguns trabalhos, sim, mas não
não nesse aprofundamento dos biomas. Mas a É, gente, eu, desculpe, só complementando, mas como é um trabalho em processo, né? A gente ainda está pesquisando, né? Então, futuramente pode ser que sim. Então, eu não fecho a porta sobre esse bioma do Pampa, mas a gente ainda não localizou. pois é, eu acho que eu ia complementar nesse lugar, Isa, assim, né? Como a cada exposição novos projetos são achados, a cada projetos também que são desenvolvidos pelo Instituto, seja do MAPA, seja esse curso, né? Seja as parcerias outras dos congressos e os empréstimos, né? Eu acho que como é um acervo que ainda está em processo de trabalho, né? De documentação e reflexão, acho que muita coisa pode aparecer, né? Os projetos inéditos sempre eram uma leitura boa que a exposição trazia de retorno, né? E uma fonte muito interessante para a gente é que tem vários colaboradores que ainda estão presentes aqui, né? Então a gente consulta eles também, o José Tabacou, a Fátima Gomes, e outros tantos. Então alguns lembram de algumas coisas, então a gente vai registrando também isso e vai alimentando as nossas pesquisas internas. Então acho que é uma questão que é importante vocês levantarem, que também vai ser objeto de pesquisa interna quando a gente não souber. Assim, é bom. É bom que a gente não saiba, né? Tem esse lugar também, né? O Paulo Moraes ele faz uma pergunta para a Cecília, se ela pode repetir o nome da base de dados onde os acervos estão disponibilizados. Boa noite, Paulo. A base de dados que a gente usa é Sistemas do Futuro, é uma base portuguesa. O programa que a gente usa é o Em Patrimônio. A gente está trabalhando para ela ficar disponibilizada no site a partir de dezembro desse ano. Mas já no site do Instituto você consegue ter acesso ao mapa georreferenciado, que já dá um panorama inicial dos projetos. Não consegue acessar exatamente a ficha dos documentos, mas sim consegue ver a imagem digitalizada de alguns documentos referentes a esses projetos. Bom, vou seguir aqui então. O Rodrigo Barbosa, eu vi essa collab com a OSC, inclusive fiz a cobertura como jornalista. Vocês pretendem fazer novas collabs com marcas de moda ou de outros negócios? Na verdade, uma das fontes, né, do Instituto são licenciamentos, né, mas eles são muito estudados e criteriosos, então no momento a gente não está fechado para possíveis colaborações e trabalhos em conjunto, mas a gente estuda muito, né, o processo com a OSCLE, foi quase um ano da gente estudando exatamente para, eu acho que não só para ser um licenciamento comercial, mas para ter um objetivo de comunicação, da gente informar o que é o Instituto. Então, tem muito mais um caráter de divulgação do que é esse Instituto novo, até porque tem ainda muita confusão do que é Instituto, do que é escritório, do que é sítio. Então, para a gente é muito importante, como uma organização nova, estar mostrando as responsabilidades, né, de quem, a atuação de cada organização. Então, é mais nesse sentido que a gente faz essas parcerias. E sim, a gente está aberto, mas estudando cada uma. Bom, o José do Guimarães, boa noite. Sobre a nova sede em Cavanelas, existe já patrocínio para a construção das infras? Foi pensado numa forma de melhor acolhimento do pesquisador, dada a distância e dificuldade de chegar a Pedro do Rio? Bem, eu queria completar alguma coisa do Rodrigo que eu tinha pensado agora que eu esqueci, mas depois eu volto nele. Não, e também, lembrei, e também a questão desses licenciamentos, eles têm que ser feitos muito criteriosamente, até porque são obras, a gente entende a obra do acervo, mas como uma obra de arte, né? Então, para o Instituto não interessa, e era um movimento que eu via do próprio Haruyoshi, eu não sei se eu coloquei aqui na exposição ou não, na nossa fala, mas o Haruyoshi foi meu pai, enfim, quando eu nasci, ele já era sócio do Burle Marx, então a gente tem uma relação com esse acervo, com esse legado, de uma forma muito respeitosa, e como eu convivi tanto com o Haruyoshi como com o Burle Marx, eu não cheguei a atuar com o Burle Marx, a trabalhar com ele, mas eu cresci com eles trabalhando juntos, eu via uma questão desses licenciamentos que eles faziam de uma forma muito criteriosa e não muito comercial. Então, a gente também tem esse critério, enfim, de um cuidado muito específico para também não vulgarizar e não cansar as imagens, né? Então, tem um respeito como uma obra de arte deve ser tratada, né?
Só para completar a questão dos licenciamentos. E aí, voltando à pergunta do José, a gente tem um apoio, mas não para todas as construções. Na verdade, quando eu falo que é uma oportunidade, um desafio, né, a casa em si é maravilhosa, mas a gente ficou quase um ano para aceitá-la, porque é um passo grande, né, de uma instituição que está se formando, uma equipe pequena, um desafio já grande interno de dar conta desse acervo, de conhecimento mesmo. Eu não era do terceiro setor, né, e nem a equipe, a gente está se formando, né, nesse processo, nesse caminhar. E o material, enfim, a coleção é enorme, né? São 150 mil que a gente tem o desejo o tempo todo de colocar para fora, de fazer ações, mas a gente também precisa ter uma organização interna, um entendimento interno de que material é esse. Então, tem todo um processo se construindo ao longo dessa trajetória. Então, a Casa Cavanelas, a gente tem parte dos recursos, mas não todos. Então, assim, é um grande desafio para a gente estar captando e estar construindo parcerias e apoios para que em 2028 a gente efetivamente faça o que está no nosso plano de voo, né? De abrir com todas as atividades, enfim. E aí, nesse plano de voo, nessa nossa intenção, sim, teria espaços para acolher, porque a gente sabe que, na verdade, é 1h40 daqui. A gente até faz de vez em quando uma simulação, né? Daqui para o sítio é 1h20, daqui para Cavanelas, de onde eu estou, do centro da cidade, um dia desse eu fiz, é 1h40 para 1h20. Então, assim, apesar de ser estrada, o percurso é rápido, né? Vamos dizer assim, não é tão longo e de fácil acesso. Então, mas sim, vai ter uma estrutura para receber, para passar o dia lá, enfim. E, eventualmente, né, o nosso desejo é que tenha um espaço também e que a gente faça também parcerias com o entorno. A gente também vai estar trabalhando com o entorno para saber se tem também espaços para absorver essa chegada de pesquisadores, de visitantes, né, com pousadas, restaurantes, enfim. Mas é um trabalho em processo ao longo desses 3 anos, né? Acho que está todo mundo ansioso para 2028, né? Mas também, né? Mas vou continuar aqui. Geice Araújo, sou de Manaus, pesquisador. Quero saber se o Instituto já acessou os arquivos de Burle Marx executados em Manaus, que pouco falado de suas obras e projetos aqui na Amazônia. Posso responder? É difícil assim, pensar diretamente, lembrar dos projetos, mas eu acho que tem um projeto para Via de Educandos, que é um projeto em Manaus, que eu acho que o Instituto disponibilizou, eu acho que no projeto, não sei se do mapa ou se é um dos que a gente está prevendo para sair no fim do ano. Então, como o escritório ele desenvolveu projetos para vários estados, né? Assim, às vezes a memória é difícil de lembrar exatamente para uma cidade específica ou para um estado específico, mas a preocupação do Instituto foi também ter um pouco essa abrangência nacional e até internacional quando a gente fez a seleção dos projetos, tanto para o Panorama quanto os projetos que foram digitalizados e que vão ficar disponíveis no site. Essa metodologia, só complementando a Cecília, se preocupou, né, com o contexto histórico. Então, a gente fez um recorte por décadas, por tipologia de projetos, espaços públicos, privados, espaços voltados para equipamentos de cultura, de equipamentos hospitalares, de educação, e também por regiões dos estados. Então, a gente procurou norte, sul, centro do país e fora do país. Então, nesse panorama de levantamento, de inventário, de priorização dentro dos 2.000 projetos, foi levado em conta também isso. E ouvindo vocês falarem, né, assim, a instituição tem 4 anos, vai completar 5, né, em breve, mas é um processo gradual, né, tanto a dimensão do acervo, da magnitude que ela tem e todo o trabalho que envolve, né, então para mim foi muito interessante ver as fotografias da digitalização, que como é um processo intenso, né, de ter que montar um espaço, ter que subir numa escada para poder fotografar a planta, o volume do acervo. Então entender também que fazer esse trabalho exige também tempo, né, de maturação dele e de disponibilização dele. E aí eu já emendo com uma outra pergunta,
que é do Gustavo Dias. Como vocês visualizam a importância da disponibilização do acervo como inspiração para futuros espaços públicos? Digo isso pois na minha cidade natal existem memórias de uma visita e projeto não executado de Buller Marx e Haruyoshi Ono no final dos anos 80, em Itaiandu, Minas Gerais. Parabéns pela iniciativa. Gustavo, para a gente, eu acho que a nossa, o que nos move, né? Eu acho que exatamente essa disponibilização como inspiração, né? Então, assim, entendendo esses acervos e esse acervo, né, tão rico e, e a abrangência de diversos contextos, né, histórico, físicos, né, geográficos, né, de locais, assim, de que forma eles atuaram, né, nessa abrangência e como a gente pode trazer esses projetos executados ou não para os dias de hoje, né? Então, obviamente que o projeto que foi executado, foi projetado e não executado seria um outro projeto hoje, né? Ou não poderia ser em outro local e em outra época, né? Então, às vezes as pessoas perguntam, o projeto que não foi executado pode ser executado agora? Não, já é outro, tem que ser revisitado, né, para ser entendido. Mas o que nos move realmente nesse trabalho todo do Instituto, para além da preservação, que eu acho que é uma obrigação que a gente se propõe, que a gente trouxe para a gente preservar, e preservar não só o elemento físico, né, o acervo físico, mas também a informação, né, através da digitalização e no futuro disponibilização, que esse acervo seja vivo e seja inspirador para as próximas realizações, né, futuras de cidade, né? Acho que vale também, não sei se vocês querem passar o e-mail do Instituto para onde os pesquisadores podem se comunicar, alguma dúvida, alguma questão, porque eu acho que está tendo uma demanda aqui, né, para saber sobre alguns projetos, alguns tipos de pesquisa. Não, inclusive, Aí, assim, pode... eu acho que é interessante, eu estou vendo que Casey falou que ele se dedica à pesquisa das suas obras aqui no Norte. Então, é interessante também a gente estar com esse canal aberto para as pesquisas que já acontecem, porque alimenta também a nossa busca interna e aí vai só ampliando, né, esse conhecimento, essa troca de conhecimento, né? Então, acho que se algum pesquisador tiver interesse, pode entrar pelo Instagram do Instituto, né? Que aí a gente também consegue acessar e passar o caminho, talvez, E tem o correto e-mail do curso, para né? mediar a pesquisa. Tem o Tem e-mail o do e-mail curso. do curso também. A gente pode botar todas as informações ali e dali a gente encaminha internamente. Acho que é mais fácil. A Fernanda está agradecendo, né? Obrigada, Fernanda. Ela faz um trabalho bom no Ceará. Enfim, é isso, a gente ampliar também as redes de pesquisa. Acho que isso é importante para a gente internamente, né, que está trabalhando esse acervo, também entender que rede, né, quem está atuando em pesquisa sobre o legado, e não só sobre legado, às vezes quer fazer uma discussão sobre cidade, ou sobre outros acervos que têm alguma interface, e que a gente está disponível, né, a gente está ter essa abertura também de troca, para a gente é importante. Bom, gente, a gente também está chegando no horário final do curso que a gente tinha planejado. Estão chegando algumas... Chegou mais... Boa noite. Em Caracas, Venezuela, existe o Parque del Este, obra de Roberto Buller Marx, que é o espaço verde mais importante da cidade. Eles estão muito honrados em tê-lo. Então, acho que vem alguns agradecimentos, algumas informações aqui sobre projetos também. Acho que esse canal do Instituto, né, de poder fomentar um curso que perpasse a ideia dos projetos paisagísticos para a expansão dela em outros âmbitos. Essa primeira mesa, acho que ela tanto reúne essa possibilidade de conhecer melhor o Instituto e o trabalho que é desenvolvido, como também ela abre para a gente poder pensar outros acervos, outras organizações, outras relações nessa dimensão ambiental, na dimensão artística, que são eixos também que perpassam o fazer do Instituto. Então, eu queria agradecer a Isabela e a Cecília. É sempre um prazer poder estar com vocês. Agradecer a todas as pessoas que estiveram aqui com a gente, as perguntas, e reforçar. Eu não sei, vocês querem deixar alguma fala, fazer alguma questão final? Que depois eu faço o encaminhamento. Não, só agradecer, né? A gente está muito feliz
com esse primeiro pontapé inicial do nosso primeiro curso, né? Vão ter aí mais 5 dias que a gente está bem animado com as próximas discussões. E agradecer e falar que o Instituto está nessa construção contínua e está muito feliz com o nosso caminhar, né? A Cecília. Agradecer também a todo mundo que pôde estar presente, a equipe também de apoio do curso. Não, e agradecer a equipe, né, do Instituto, que sempre está muito aguerrida, basicamente mulheres, né, ao longo dessa trajetória e que, enfim, que nos ajuda a construir e a possibilitar ações como a de hoje, né, com vocês, mas que tem todo um trabalho de bastidores, mas que não são bastidores, né, são trabalhos super importantes e a essência do Instituto, que sem a equipe técnica a gente não conseguiria estar fazendo as ações públicas de exposição, de publicações, enfim. Então, agradecer toda a equipe técnica aqui representada pela Cecília, mas, enfim, são arquivistas, museólogas, bibliotecárias, estagiários, e a equipe administrativa, todo o pessoal de comunicação também. Bom, então eu vou encerrando hoje e reforço o convite, né, para a sessão que a gente vai ter na quarta-feira, nesse mesmo horário também, das 19 horas, no dia 16. E aí a gente vai ter a presença do Rafael Zamorano, que é do sítio Roberto Bulemarx, então já fica também aqui como as parcerias se atravessam em outros níveis, não só de projetos específicos voltados à botânica, mas também das discussões, dos espaços de relação, de troca. E o Paulo Monteiro, da Fundação Angélica Goulart, que também atuou com o Instituto, né, assim, teve esse primeiro encontro através das exposições. Então, a gente vai ter a Paisagem 2, essa semana, na quarta-feira. Boa noite a todos e agradeço a todos pela presença.